História 1. O barulho no telhado. A primeira vez que ouvi o barulho foi numa madrugada fria de junho. Eu tinha acabado de me mudar para a casa dos meus avós depois que meu pai ficou doente. A casa era velha, de madeira, com telhado de zinco e cercada por um matagal que parecia engolir tudo com o tempo. Meus avós sempre viveram ali, isolados, numa cidade pequena do interior do Paraná. Diziam que ali era tranquilo, mas bastou minha primeira noite para eu perceber que a tranquilidade tinha um som estranho. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos, não no chão, no telhado, passos lentos, pesados, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse andando de um lado para o outro bem acima do meu quarto. Pensei em gato, em galho, mas o som era ritmado, humano demais. Quando fui contar para o meu avô no café da manhã, ele só olhou para mim, deu um gole no café e disse: "Só não abre a porta se bater." Não explicou mais nada. Minha avó nem tocou no assunto. E naquela noite, quando tudo se repetiu, eu fiz exatamente o contrário. A batida veio às 3h17. 1, 2, 3 vezes. Fraca, mas insistente, como se alguém usasse o nó dos dedos na madeira da porta dos fundos. Levantei com o coração disparado, mas fui em silêncio, passando pelo corredor escuro até a cozinha. Lá fora, o frio fazia madeira estalar, e a luz do poste na estrada lançava sombras compridas sobre o quintal. A porta tinha uma pequena janelinha de vidro, e quando cheguei perto, vi, com clareza, uma silhueta parada. Parada, imóvel. Era uma figura magra, encurvada, que parecia estar ouvindo. Tentei não fazer barulho, mas o assoalho rangeu sob meus pés. E então, a figura bateu mais uma vez. 3 toques, um mais forte que o outro. Senti as pernas falharem. Corri para o quarto, tranquei a porta e fiquei acordado até o sol nascer. Na manhã seguinte, contei tudo para o meu avô. Dessa vez ele ficou sério. Pegou o terço, colocou no pescoço e me levou até os fundos da casa. A terra estava molhada por causa do sereno. E lá, bem em frente à porta, havia marcas. Marcas de pés descalços. Mas não pareciam humanos. Os dedos eram longos demais. E havia apenas um par, indo e vindo da floresta. Meu avô se ajoelhou, tocou a marca com os dedos e sussurrou algo que eu não entendi. Depois me mandou entrar e não sair mais depois do pôr do sol. Dali em diante, o barulho nunca mais parou, mas eu nunca mais abri a porta, mesmo quando ouvi chamarem meu nome. História 2. A mulher da estrada 376. Eu já rodei o Brasil de ponta a ponta, vi de tudo nessa vida. Assalto, acidente, pneu estourando em curva de serra. Mas tem uma coisa que me persegue até hoje. Aconteceu em 2009, quando eu estava levando uma carga de papelão de Curitiba até Maringá. Era para ser uma viagem tranquila. Eu já conhecia aquele trecho da 376 como a palma da mão, mas naquela noite tudo parecia estranho. O ar estava parado, pesado, e não fazia nem vento, nem barulho de bicho. Quem dirige de madrugada sabe, a estrada fala. Mas naquela noite ela estava muda. Eu estava ouvindo o CD do Zé Ramalho, para passar o tempo, quando vi a silhueta no acostamento. Era uma mulher, parada, no escuro. O mais esquisito, ela não fez sinal. Não levantou o braço, não correu. Só ficou ali, com um vestido longo, branco, no meio do breu. Freiei o caminhão no reflexo, parei uns metros à frente e olhei pelo retrovisor. Ela continuava lá, na mesma posição. Pensei que podia ser alguém fugindo de alguma coisa, ou vítima de um carro quebrado. Desci, peguei a lanterna e fui andando na direção dela. Mas conforme me aproximei, senti uma coisa gelada no estômago. Ela estava de costas, olhando para o mato. A lanterna iluminou o cabelo dela, preto molhado, como se tivesse acabado de sair de um rio. Eu chamei: "Moça, tá tudo bem?" Nenhuma resposta. Mais um passo. Precisa de ajuda? Aí ela virou. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. Ela não tinha expressão nenhuma. Era como se o rosto estivesse ali, mas os olhos estavam mortos.
Não piscavam. Não reagiam à luz. Mas tinha uma coisa pior. O canto da boca dela estava torto, como se ela estivesse tentando sorrir, mas algo não deixasse. Só que o mais absurdo foi o cheiro. Veio um fedor de peixe podre, de coisa morta, que me fez quase vomitar. Eu dei 2 passos para trás, a lanterna apagou. Do nada, como se tivesse acabado pilha. E nesse momento, ela andou. 1 passo, 2, sem piscar, sem abaixar os braços. Eu corri de volta para o caminhão com o coração saindo pela boca. Subi, bati a porta, liguei o motor e arranquei sem olhar no retrovisor. Pensei em nunca contar essa história. Parecia loucura. Mas 3 dias depois, num posto de beira de estrada perto de Apucarana, fui tomar um café e puxei assunto com um caminhoneiro mais velho. Contei por cima o que tinha visto. Ele parou de mexer no café, olhou para mim e perguntou: foi na 376? Depois da curva do Mirante? Eu confirmei. Ele respirou fundo e falou: você viu ela? E me contou que aquela estrada tinha fama de mal assombrada desde os anos 80, quando uma moça foi encontrada morta, sem os olhos, jogada numa ribanceira naquela mesma região. Nunca acharam quem foi, mas, segundo ele, vários caminhoneiros já viram uma mulher parecida na beira da estrada, sempre de branco, sempre parada, nunca pedindo carona, só olhando. Depois daquele dia, eu mudei minha rota. Pedi para a empresa me colocar só em trecho de litoral. Pode parecer covardia, mas quem já olhou no fundo dos olhos de uma coisa que não devia existir, aprende que coragem tem limite. Hoje, já aposentado, às vezes acordo suando, achando que ainda estou naquele trecho. E tem noite que, mesmo longe dali, juro que ouço batidas na lataria do caminhão, como se alguém estivesse ali fora, parada, esperando. História 3. A janela do quarto 5. Essa história que me contou foi minha avó, pouco antes de morrer. Ela morava num asilo no interior de Minas Gerais, um lugar simples, antigo, que tinha sido uma fazenda no passado e depois reformado para virar casa de repouso. O nome do lugar era Recanto dos Ipês, mas todo mundo por lá chamava só de Recanto. A construção era de época, com piso de madeira que rangia e janelas grandes, daquelas com veneziana. Minha avó dizia que adorava o lugar, menos por um detalhe. O quarto 5. Não era o dela, era o da dona Judite, uma senhora calada, que passava a maior parte do tempo sentada na cadeira de balanço, olhando para a janela. A janela do quarto 5 dava direto para o bosque atrás da propriedade. Um lugar bonito durante o dia, mas se parecia ganhar outra vida à noite. Minha avó dizia que, depois das 22 horas, ninguém mais passava pelo corredor dos fundos. Não por medo da dona Judite, mas por causa da janela. Tudo começou quando outra idosa, a dona Célia, disse ter visto alguém parado do lado de fora do vidro, numa madrugada chuvosa. Ela contou que foi buscar água na cozinha e, ao passar pelo quarto 5, viu, através da fresta da porta entreaberta, uma figura imóvel ali fora. Só que o quarto ficava no 2º andar. Era impossível alguém estar do lado de fora da janela. Quando contaram isso para a enfermeira da noite, ela riu e disse que era imaginação. Mas, na semana seguinte, Dona Célia caiu da escada. Disseram que tropeçou sozinha, mas minha avó jurava que, naquela madrugada, ouviu gritos vindos do corredor. Não de dor, de desespero. Depois disso, mais histórias começaram a circular. Gente dizendo que via sombras na janela mesmo com a cortina fechada, ou que ouvia batidas no vidro, sempre no mesmo horário, 3 horas da manhã. Minha avó tentava se manter longe do assunto, até o dia em que foi chamada para dividir o quarto com a dona Judite. O asilo estava cheio, e como as duas tinham uma convivência tranquila, decidiram juntar as 2 senhoras no mesmo quarto. Foi aí que minha avó começou a perceber as coisas. A primeira noite passou em silêncio, mas na segunda, ela acordou com o som da cadeira de balanço. Judite estava lá, como sempre, encarando a janela. Só que, segundo minha avó, a janela estava aberta, e não tinha vento nenhum. Mesmo assim,
A cortina balançava. Minha avó fingiu que não viu, mas escutou. 3 batidas. Uma pausa. Mais 2. Como se fosse algum tipo de código. Quando se levantou para fechar a janela, a cadeira de Judite estava vazia. E ela, em pé, encostada no vidro, com os olhos arregalados e a boca aberta, murmurando alguma coisa, em outro idioma. Na manhã seguinte, Judite foi transferida para a ala médica. Estava com febre, desidratada e repetia uma única frase. Ele me chamou. A janela foi trancada com pregos. Mas naquela mesma madrugada, minha avó ouviu os pregos caírem no chão. Ela jura que não estava dormindo. Viu, com os próprios olhos, os pregos pulando um por um e a janela se abrindo devagar, como se alguém estivesse do outro lado puxando. A cadeira de balanço começou a render sozinha. E o cheiro? Um cheiro de terra molhada misturado com ferrugem tomou conta do quarto. Ela se encolheu na cama e não se mexeu até o dia amanhecer. Quando as cuidadoras chegaram, encontraram o quarto com as cortinas rasgadas e marcas de dedos grandes e fundos, do lado de dentro do vidro. Judite faleceu 2 dias depois, sem nunca mais dizer uma palavra. Depois disso, o quarto 5 foi lacrado. Oficialmente, disseram que foi por conta de problemas estruturais. Mas minha avó sabia a verdade, e eu acredito nela. Ela me contou essa história uma semana antes de falecer, com os olhos fixos na parede, como se estivesse vendo tudo de novo. Disse que até hoje ouvia, todas as madrugadas, o som da cadeira rangendo e as batidas na janela, que ele ainda chamava, e que um dia ela teria que responder. A última coisa que ela me disse foi: se um dia você vier me visitar, nunca vá até o quarto 5. Nunca olhe pela janela. História 4. O último chamado no rádio. Essa história me foi contada por um caminhoneiro chamado Silas, quando eu trabalhava numa transportadora no interior de Goiás. Ele era um dos mais experientes da empresa, um daqueles caras calejados, que já tinham cruzado o país de ponta a ponta e sobrevivido a cada tipo de estrada, de buraco, de blitz e de armadilha de assalto. Mas tinha uma coisa que ele nunca mais quis fazer depois do que aconteceu naquela noite: pegar a rota BR-319, rumo ao Amazonas, sozinho e durante a madrugada. O motivo? Um chamado pelo rádio que ele nunca esqueceu, e que, segundo ele, não veio de nenhum caminhão comum, mas de um veículo que já tinha desaparecido anos antes, em condições inexplicáveis. Foi no trecho do quilômetro 642. Nunca mais passo por lá sem companhia, ele dizia. E quando contou essa história, a gente entendeu por quê. Era perto das 2 horas da manhã quando ele entrou naquele trecho de mata fechada. A BR-319, especialmente naquela época do ano, parecia uma cicatriz solitária no meio da floresta. A estrada era estreita, o asfalto ruim, e a escuridão total, só quebrada pelos faróis do caminhão e pelos vagalumes que piscavam nas margens da rodovia. O rádio PX estava ligado, como sempre, naquele chiado constante de estática e conversas esporádicas entre motoristas. Silas disse que já estava quase cochilando de tédio quando uma voz estalou no canal 19. A princípio, era só um sussurro, como interferência, mas logo ficou mais clara. Alguém na escuta? Socorro! Alguém! Por favor! Ele endireitou na cabine, acordando na hora. Era a voz de um homem, nitidamente apavorado. Dizia estar com o caminhão parado por pane total, com um cheiro de queimado dentro da boleia e uma névoa cercando a estrada. O mais estranho, ele dizia estar no quilômetro 642, o mesmo trecho onde Silas estava naquele exato momento. Silas apertou o botão do microfone e respondeu: positivo, parceiro. Tô no trecho, passando agora pelo 642. Não tô vendo ninguém. Repete sua posição. A resposta demorou alguns segundos. Quando veio, fez os pelos do braço dele arrepiarem. Você passou por mim. Você não viu? Eu tô aqui. Silas desacelerou, olhou pelos retrovisores. Nada, nenhuma luz, nenhum caminhão parado. Só a estrada vazia e o som abafado da floresta.
Amigo, não tem ninguém aqui. Tá certo disso. A voz no rádio pareceu mais desesperada. Não vá embora. Ele tá aqui fora. Ele vem quando sente medo. Silas ficou em silêncio, o dedo tremendo sobre o botão do rádio. Depois de alguns segundos, ouviu a voz baixar, como se o homem tivesse se afastado do microfone. Ele está na janela, e o rádio ficou mudo. Silas parou o caminhão, o coração martelando no peito, a respiração pesada. Desligou o motor e ficou escutando. Nada. Nem grilo, nem vento. Um silêncio estranho demais para uma estrada de floresta. Foi quando ouviu o barulho. 3 batidas secas na lateral da cabine, do lado do passageiro. Pulou da cadeira, pegou o facão que sempre deixava preso ao banco e acendeu as luzes internas. Correu para a porta e abriu, pronto para dar uma facada no que estivesse ali. Mas não tinha nada. Só a mata, a escuridão e o som do rádio voltando com estática. Foi voltar para a cabine e viu algo que quase o fez abandonar o caminhão ali mesmo. No para-brisa, do lado de dentro, havia 3 marcas compridas e úmidas, como se alguém tivesse passado os dedos pelo vidro de dentro para fora. Mas Silas jurava que não tinha visto ninguém entrar. Voltou a dirigir, agora com o rádio desligado e os olhos varrendo o retrovisor a cada 10 segundos. O problema é que, pouco antes de sair do trecho maldito, a voz voltou. Baixa, arrastada. Você também vai ficar aqui. Silas desligou tudo, o rádio, a cabine, até a luz do painel, e dirigiu só com os faróis. Chegou no próximo posto ao amanhecer, com as mãos trêmulas e os olhos esbugalhados. Contou o que viu, mas ninguém acreditou. Disseram que podia ter sido sono, alucinação, até uma interferência de outro canal. Mas uma semana depois, outro caminhoneiro passou pelo mesmo trecho e também ouviu o chamado. Só que, dessa vez, era a voz de Silas pedindo socorro. O problema: Silas estava em casa, com a esposa, a centenas de quilômetros dali, e ele nunca mais usou rádio PX. A história se espalhou. Alguns dizem que o trecho 642 guarda algo antigo, preso entre a mata e o esquecimento, que ele se manifesta através do medo. Outros acham que o rádio capta vozes de caminhoneiros que morreram naquela estrada e que agora vivem repetindo seu último pedido de socorro. O que se sabe é que o canal 19, naquele trecho, nunca mais foi o mesmo. Motoristas evitam usar o rádio por lá. E quem já ouviu o chamado, garante, a estrada não está vazia. Ela escuta. E às vezes, responde. História 5. O Homem da Varanda. Quando minha avó começou a esquecer as coisas, ninguém na família deu muita atenção. Achávamos que era só a idade avançada, o ritmo natural da vida cobrando seu preço. Ela ainda era lúcida em boa parte do tempo, mas às vezes dizia coisas estranhas, como não abre a cortina da sala à noite ou ele passou outra vez hoje, mas não olhou para mim. Achávamos que era paranoia, coisa de quem viveu sozinha por muito tempo. Só que, um dia, durante uma visita, eu mesmo vi. Era fim de tarde, o céu cor de laranja derramando luz quente sobre a varanda dos fundos. Eu estava na cozinha quando ela apareceu na porta e disse, sem expressão, ele já chegou. Pensei que fosse algum parente, mas quando fui até a varanda, vi um homem parado do outro lado da rua. Não fazia nada, só olhava, imóvel, com as mãos nos bolsos e uma expressão que não parecia humana. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. A figura aparecia sempre no mesmo horário, por volta das 18 horas, quando o sol começava a se pôr. Às vezes ele estava do outro lado da rua, às vezes na calçada da frente, mas nunca se aproximava da casa. A postura dele não era de quem estava observando com curiosidade, mas de quem estava esperando algo acontecer. Minha avó começou a trancar tudo mais cedo. Dizia que o homem não podia entrar se ninguém o convidasse. Comecei a achar que ela estava misturando religião com loucura, mas mesmo assim, algo naquilo tudo me deixava nervoso. Uma noite, esqueci de fechar uma das cortinas da sala, e por volta das 3 da manhã, ouvi um barulho de algo se arrastando pelo vidro. Quando levantei da cama, o som parou. Fui até a sala, e lá estava,
uma mão marcada na janela, como se alguém tivesse apoiado a palma e deslizado devagar para baixo. Eu não quis acreditar, mas no fundo, sabia que a coisa tinha voltado. Falei com minha mãe e com um primo. Disseram que a avó sempre teve umas manias e que provavelmente era um vizinho, algum andarilho ou alguém com problemas mentais. Mas aquilo não explicava como a figura sempre aparecia no mesmo lugar, na mesma hora, e desaparecia quando olhávamos por muito tempo, como se soubesse que estava sendo vigiado. Comecei a filmar. Deixei uma câmera apontada para a varanda. E uma madrugada, quando o som do vidro voltou, eu estava pronto. Revisei as imagens no dia seguinte. O que vi me gelou. Às 3h17 da manhã, a câmera capta o reflexo do vidro. Não há ninguém do lado de fora. Mas por um segundo, vê-se uma sombra passando atrás do sofá, dentro da sala. Uma sombra com chapéu e braços longos demais para um ser humano. Corri até minha avó e contei. Ela só disse, agora ele te viu também. Você devia ter ficado quieto. Ela insistia que o homem na varanda não era um homem. Era um reflexo de algo pior. Uma presença que passava de pessoa para pessoa, como uma praga silenciosa. Que ele ficava do lado de fora até conseguir uma brecha. Um erro. Um convite. E então, entrava. Nunca mais saía. Comecei a sonhar com ele, sempre parado no canto do quarto, imóvel, olhando. Quando acordava, o quarto estava vazio, mas a cortina, sempre balançando, um vento que não vinha de lugar nenhum. O pior foi quando sonhei que ele se aproximava. Não andava, mas deslizava, sem som. E quando chegava perto, eu acordava com a garganta seca e o peito doendo, como se tivesse esquecido de respirar. Na última semana da vida dela, minha avó parou de falar. Só ficava na cadeira de balanço, olhando para a janela. Um dia antes de morrer, me chamou com muita dificuldade. Ele vai tentar você agora, mas não olha. Seja o que for, nunca olha direto para ele. E me entregou uma folha de papel. Nela, um desenho infantil, tosco, mas assustador. Uma figura parada atrás de uma cortina, com olhos pretos como buracos. No dia do enterro, quando voltei a casa sozinha para pegar os documentos dela, passei pela sala e vi a cortina se movendo. Fui até lá e parei. Não abri. Não olhei. Só fui embora. Na câmera de segurança do outro lado da rua, a do vizinho que mantinha o quintal monitorado, o que apareceu naquela noite nunca foi explicado. Uma silhueta parada no canto da sala, atrás da cortina, invisível a olho nu, mas registrada na lente infravermelha. Parada, esperando. Hoje, a casa está vazia. Foi vendida, mas às vezes, quando passo por lá, olho de relance para a varanda e tenho certeza de que há alguém por trás da cortina e que, um dia, ele vai se cansar de esperar. História 6. O porão de Dona Odete. Ela chamava-se Dona Odete, e todo mundo no bairro conhecia a senhorinha de coque apertado, avental florido e modos rígidos. Morava sozinha desde que o marido faleceu nos anos 90, e mesmo com a idade avançada, ainda fazia questão de manter a casa impecável e o jardim florido. Só que havia uma regra sagrada: ninguém podia entrar no porão. Nem os sobrinhos, nem os netos, nem o rapaz da manutenção. O porão era trancado com um cadeado pesado, e a chave ela usava presa a um cordão que mantinha escondido dentro da roupa. Algumas crianças juravam ter ouvido barulhos vindos de lá durante a noite, choros baixos, sons correntes, algo rastejando. Mas sempre que alguém comentava, ela negava com firmeza e mudava de assunto. Vocês assistem filme demais, dizia, com um olhar que não combinava com a delicadeza do resto do rosto. Foi só depois de sua morte que a verdade veio à tona. Dona Odete faleceu dormindo, aos 87 anos. Sem filhos vivos, coube ao sobrinho mais próximo organizar a casa. E como em todo processo de inventário, era preciso vasculhar tudo, inclusive o porão. Quando encontraram a chave dentro de uma caixinha de remédios, o rapaz pensou que aquilo seria simples. Desceu as escadas de concreto, empurrou a pesada porta de madeira e o cheiro podre que escapou dali quase o fez vomitar.
O cômodo era muito maior do que parecia do lado de fora. Paredes grossas de tijolo úmido. Mas o que gelou seu sangue foi que havia nas prateleiras frascos de vidro, dezenas deles, com líquidos escuros e coisas flutuando dentro, dentes humanos, olhos, fragmentos de pele. Havia também cadernos antigos, com escritas em latim e anotações sobre rituais. E no centro do cômodo, uma espécie de altar feito com ossos de animais, velas derretidas, uma imagem distorcida da Santa Morte. Chamaram a polícia. A investigação descobriu que Dona Odete havia sido parte de um antigo culto que desapareceu nos anos 60. A maioria dos integrantes foi presa ou morreu misteriosamente. Mas ela escapou, se mudou e nunca mais foi incomodada. Acreditava-se que, ao manter aquele altar alimentado, ela ganharia proteção ou algo pior, juventude. Por quê? Ao analisar os cadernos, os investigadores perceberam que ela fazia oferendas a cada novo ciclo lunar, e tudo indicava que os fragmentos nos frascos não vinham apenas de animais. A data mais recente num dos potes era de apenas 2 semanas antes dela morrer. A última página do diário dizia: "Ele está impaciente. Pediu mais um, mas não terei forças. Se eu não entregar, ele virá me buscar." E veio mesmo. Só que agora o porão está vazio. E ninguém sabe onde foi parar o altar. História 7. A estrada de terra que ninguém deveria pegar. Meu pai foi caminhoneiro por quase 40 anos. Rodou o Brasil inteiro, carregando desde frutas até maquinário pesado, conhecendo cada curva, cada atalho, cada restaurante perdido no meio do nada. E em todo esse tempo, ele só me contou uma única história que disse nunca ter conseguido explicar. Uma história que ele jurava ser verdade e que, toda vez que repetia, fazia questão de olhar nos meus olhos e dizer: "Nunca pegue estrada de terra à noite, principalmente se ela não estiver no mapa." E foi assim que começou o relato mais estranho da vida dele. Era uma terça-feira comum. Ele estava saindo de Goiás rumo ao interior do Mato Grosso com uma carga de peças agrícolas. O dia tinha sido tranquilo, céu limpo, rádio funcionando, tudo dentro do normal. Mas quando a noite caiu e ele começou a sentir o cansaço pesar, decidiu procurar um posto para dormir. Só que o GPS travou. O sinal de celular sumiu. E a estrada parecia mais vazia do que o normal. Nenhum farol vindo na direção contrária, nenhum caminhão passando, nenhum sinal de vida por vários quilômetros. Foi então que ele viu uma placa antiga, de madeira gasta, indicando uma entrada de terra com o nome Colônia Santa Cruz, 12 quilômetros. Ele não se lembrava de já ter visto esse nome, mas pensou que poderia ser um vilarejo pequeno, daqueles com um posto, um bar, talvez até uma pensão. Cansado como estava, decidiu entrar. Logo nos primeiros metros, algo já parecia errado. A estrada de terra não era como as outras. Ela era lisa demais, sem buracos, sem poeira levantando atrás do caminhão. O som dos pneus também estava diferente, como se estivessem rodando em carpete. Mas ele seguiu. A estrada era cercada por árvores altas e densas que bloqueavam completamente a visão do céu. A escuridão era tão intensa que os faróis pareciam engolidos pela sombra. Em certo momento, ele notou que o painel do caminhão começou a piscar e o motor, que era novo, deu um leve engasgo. Ele pensou em voltar, mas a estrada era estreita e não tinha espaço para manobrar. Precisaria seguir até encontrar um lugar para girar o veículo. Foi então que viu uma luz no horizonte. Era uma cidadezinha. Sim, pequena, com umas 10 casas de madeira antigas, uma igrejinha e um posto de gasolina desativado. Tudo parecia parado no tempo, como se tivesse sido congelado nos anos 50. Não havia ninguém na rua, mas todas as luzes estavam acesas, janelas iluminadas, lampiões funcionando. Ele estranhou, mas desceu do caminhão assim mesmo. Sentiu um frio repentino, apesar do calor típico da região. A cidade era silenciosa, mas aquele tipo de silêncio que pesa no peito, sabe? Como se você estivesse sendo observado. Ele caminhou até a única construção maior, uma pensão com uma tabuleta escrita à mão, dizendo quartos, R$ 10 a noite.
Uma mulher abriu a porta antes mesmo dele bater. Era pálida, com o cabelo preso num coque e olhos fundos. Falou com voz monótona. Você chegou. Seu quarto é o 3. Ele tentou explicar que estava só de passagem, que queria apenas dormir um pouco e seguir viagem, mas ela não respondeu. Apenas apontou o corredor. Contra o bom senso, ele entrou. O quarto era simples, com cama de ferro, lençol branco e uma janela com cortinas vermelhas pesadas. Ele deitou, mas não conseguiu dormir. Havia algo naquele lugar, a sensação de que o tempo não passava. Por volta das 2 da manhã, ouviu passos no corredor, lentamente, repetidos, como se alguém estivesse andando em círculos. Ele espiou pela fechadura e viu algo que até hoje diz não conseguir explicar. As pessoas que moravam ali, ou que quer que fossem, estavam paradas no corredor, em fila, todos olhando para a porta do quarto dele. Homens, mulheres, crianças, todos com os olhos negros, sem expressão. Quando ele recuou, sentiu o quarto ficar gelado e a luz começou a piscar. Ouvia vozes cochichando, mas não entendia o idioma. Era como se estivessem rezando ao contrário. Num impulso, ele pegou a chave do caminhão e correu até a saída. Mas a cidade tinha mudado. As casas estavam cobertas de trepadeiras mortas. As luzes tinham se apagado. A igrejinha estava destruída, como se ninguém pisasse lá há décadas. Ele correu, disparou o motor e voltou pela estrada de terra. Mas algo seguia. Ele via pelos retrovisores, sombras se movendo entre as árvores, sempre à mesma distância. Quando finalmente chegou à rodovia, tudo voltou ao normal. O painel parou de piscar, o motor estabilizou, o sinal de celular reapareceu. No dia seguinte, tentou procurar por Colônia Santa Cruz. Ninguém conhecia. Não havia nenhum registro nos mapas, nem digitais nem físicos, nem no Google, nem com outros caminhoneiros. Ele voltou ao local com outro colega, tentando refazer o caminho. A entrada da estrada de terra simplesmente não existia mais. Onde antes havia placa, agora só restava mata fechada, como se aquela cidade nunca tivesse estado ali. Como se ele tivesse atravessado uma fenda no tempo, ou pior, num lugar entre os vivos e os mortos. Desde então, ele nunca mais pegou atalhos. Nunca mais entrou em estradas que não conhecia. E sempre que alguém falava sobre pegar rota diferente para economizar tempo, ele dizia: o tempo que você economiza pode ser o tempo que você vai passar preso em algum lugar que não existe. E ninguém, absolutamente ninguém, ria quando ele dizia isso. História 8. O espelho no quarto 104. Tudo começou com uma viagem de casal. Júlia e Leandro estavam juntos há quase 2 anos e decidiram passar um fim de semana em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, conhecida pelas paisagens montanhosas, pousadas rústicas. Era um lugar tranquilo, sem sinal de celular e cercado por natureza, exatamente o tipo de cenário que Júlia acreditava que precisava depois de meses estressantes no trabalho. Alugaram uma pousada isolada, construída num casarão do século XIX, daqueles cheios de madeira escura, móveis antigos e cheiro de história impregnado nas paredes. Ficaram no quarto 104, no segundo andar, de frente para a mata. Na primeira noite, tudo correu bem. Jantaram no salão principal, beberam vinho, riram das histórias da dona da pousada, uma senhora simpática chamada Marta. Dormiram cedo. Mas foi na segunda noite que algo começou a mudar. Júlia acordou por volta das 3 da manhã sentindo que havia alguém no quarto. Ela não ouviu nada, não viu ninguém. Mas o quarto parecia diferente, como se o ar tivesse ficado mais denso. Leandro dormia profundamente, mas Júlia não conseguia voltar a pegar no sono. Seu olhar foi puxado, sem explicação, até o espelho antigo que ficava no canto do quarto. Um espelho oval, emoldurado por madeira esculpida, com a superfície levemente embaçada. Ela jurava ter visto movimento no reflexo, algo como uma silhueta passando rapidamente atrás dela. Quando se virou, o quarto estava vazio. O frio subiu pela espinha. Ela pensou em acordar Leandro, mas não queria parecer paranoica.
Afinal, era só um espelho velho. Ou era o que tentava convencer a si mesma. Na manhã seguinte, comentou por alto sobre o espelho com Marta. A senhora mudou de expressão. Seu sorriso desapareceu por um instante. Depois tentou disfarçar, dizendo que aquele espelho era peça original da casa e que estava ali desde antes da reforma. Tem gente que se incomoda com ele, mas é só superstição. Minha filha, disse, forçando um sorriso. Júlia não insistiu, mas ficou com aquilo na cabeça. Começou a prestar mais atenção. E com isso, percebeu que toda noite, exatamente às 3h07, acordava, sempre com a mesma sensação de que alguém a observava. E o espelho, mesmo coberto por uma manta que ela mesma colocou no segundo dia, parecia emitir um ruído fraco, como um sussurro distante. No quarto dia, ela teve um sonho, um pesadelo. Sonhou que estava presa dentro do espelho. O quarto estava invertido, como se ela estivesse do outro lado da realidade. E havia alguém com ela lá dentro, uma mulher de cabelos desgrenhados, olhos fundos e um vestido branco coberto de sangue seco. A mulher sorria e repetia a mesma frase, sem parar. Você já está aqui. Só falta ele. Júlia acordou gritando. Leandro se assustou. Tentou acalmá-la, mas ela não conseguiu mais dormir naquela noite. Pela manhã, decidiu que iriam embora. Leandro tentou argumentar que estavam no meio do pacote, que ainda faltava um dia, mas ela estava irredutível. Foi ao descer com as malas que tudo piorou. Marta não estava em lugar nenhum. A pousada estava vazia. Nenhum funcionário, nenhum outro hóspede. Só eles dois. E o pior, o carro não ligava. A bateria parecia morta, mesmo tendo funcionado normalmente no dia anterior. Sem sinal de celular, sem ajuda, restava apenas esperar até que alguém aparecesse. Leandro sugeriu descansar mais um pouco enquanto tentava dar um jeito no carro. Júlia, contra a vontade, subiu para o quarto novamente. E lá, ao abrir a porta, encontrou o espelho sem a manta. Ela havia deixado ele coberto. Tinha certeza disso. A moldura parecia mais escura, mais molhada. E no reflexo, ela viu algo se movendo sozinho, o armário do quarto abrindo devagar. Quando virou-se para ver se aquilo estava mesmo acontecendo, o armário estava fechado. Mas quando olhou de novo para o espelho, a mulher do sonho estava ali, parada atrás dela. O grito que Júlia soltou fez Leandro subir correndo. Mas quando entrou no quarto, nada havia de errado, nada visível. Júlia, tremendo, contou tudo. Ele disse que ela estava cansada, que era só estresse, que talvez devesse descansar e esperar o socorro. Naquela noite, foi a última. Às 3h07, como nos outros dias, Júlia acordou. Mas dessa vez, o espelho estava mais brilhante. A moldura parecia pulsar. E no reflexo, Leandro, dormindo. Só que não era o reflexo que deveria estar ali. Era como se ela estivesse do outro lado do espelho. Presa. Gritava, batia no vidro, mas ninguém ouvia. Leandro dormia como uma pedra no mundo real. E ela estava dentro. A mulher de branco surgiu ao lado dela, segurando sua mão com força, e disse, como quem termina um ciclo: agora é sua vez de esperar. Alguém sempre precisa estar no lugar do outro. Na manhã seguinte, Leandro acordou sozinho. Procurou por Júlia pela casa toda. Nada. Chamou Marta, gritou pelos corredores. A pousada estava vazia como no dia anterior. Júlia desaparecera. A única coisa fora do lugar era o espelho, agora limpo, sem embaço, com um reflexo perfeitamente nítido. Ele não sabia por quê, mas não conseguia parar de olhar. E por um breve instante, jurou ver o rosto dela lá dentro. Não no reflexo, lá dentro, chorando, implorando, batendo contra o vidro. Ele contou tudo à polícia, que não encontrou nenhum vestígio da mulher. Nem roupas, nem documentos, nem digitais no quarto, como se ela nunca tivesse existido. A pousada fechou meses depois. Marta desapareceu, e dizem que o espelho foi leiloado num antiquário em Belo Horizonte.
Mas até hoje, ninguém sabe para onde ele foi levado. Só se sabe que, desde então, em algumas pousadas do interior, hóspedes relatam acordar às 3h07, com a sensação de que há algo os observando dentro do espelho do quarto. E uma voz feminina, sussurrando do outro lado, só falta você. História 9. A Casa da Rua dos Ipês. Durante muitos anos, aquela casa foi apenas mais uma entre tantas no bairro antigo da cidade de São José do Rio Pardo. Uma rua tranquila, cheia de árvores floridas, onde as crianças brincavam na calçada e os vizinhos se conheciam pelo nome. Mas havia uma casa, a da esquina da Rua dos Ipês com a Rua do Carmo, que nunca parecia se encaixar no cenário. Pintada num tom amarelado que desbotava a cada verão, com janelas fechadas por dentro e uma cerca de ferro com pintura descascada, aquela casa era evitada até pelas pessoas mais sociáveis da vizinhança. As crianças cruzavam a rua para não passar em frente. Os adultos mudavam de assunto quando o assunto surgia. E mesmo quem passava ali pela primeira vez sentia uma certa repulsa. Um incômodo difícil de explicar. Quem se mudou para lá foi Hugo, um rapaz de 30 e poucos anos, recém-separado, que dizia querer paz e silêncio para reorganizar a vida. Ele era professor universitário, escrevia textos acadêmicos, tinha uma vida reclusa. Achou a casa por um anúncio de jornal. Segundo ele, o preço estava absurdamente barato. O corretor parecia apressado em vender e não fez muitas perguntas. Disse apenas que os últimos inquilinos tinham saído às pressas. Gente sensível demais, foi o que o corretor comentou, com um sorriso que Hugo não conseguiu entender se era nervoso ou irônico. Sem dar muita importância, Hugo fechou o negócio em menos de uma semana. Na primeira semana, tudo correu como esperado. A casa era grande, com um jardim abandonado e móveis antigos deixados pelos antigos moradores. Hugo achava tudo aquilo charmoso. Passava os dias limpando, reorganizando e as noites escrevendo. Mas, na segunda semana, algo mudou. Começou com pequenos ruídos, passos no andar de cima, mesmo quando ele estava sozinho. Portas que pareciam se abrir devagar. Um cheiro estranho que surgia do nada, sempre ao entardecer, como carne molhada deixada ao sol. E o que mais o incomodava? O espelho do corredor, preso à parede com ganchos enferrujados, que parecia sempre mostrar algo atrasado, como se o reflexo estivesse alguns segundos fora do tempo. Hugo, cético como era, achava que estava apenas cansado. Os ruídos, o cheiro, o espelho, tudo tinha uma explicação lógica. Mas, à medida que os dias passavam, as manifestações se tornavam mais evidentes. Uma noite, ao descer para beber água, encontrou todas as portas da cozinha abertas. As gavetas, os armários, até o forno. Nada havia sido roubado. Nada estava quebrado, mas tudo estava escancarado. A casa parecia tê-lo engolido e vomitado de volta. Ele passou a trancar tudo, todas as noites, mas as trancas eram encontradas abertas pela manhã. Foi quando começou a sonhar. Sempre o mesmo sonho. Ele caminhando por um corredor escuro, ouvindo uma respiração atrás dele. E ao olhar para trás, nunca via ninguém, mas a respiração ficava mais próxima, mais quente. Em uma das noites, acordou suando, com as unhas da mão sangrando. Havia se arranhado durante o sono, com tanta força que deixou marcas nos lençóis. Na terceira semana, ele decidiu investigar. Passou horas no cartório local, procurando registros da casa. Descobriu que ela havia sido construída em 1948 e que desde então tivera 8 donos, todos os quais haviam abandonado o imóvel em menos de 2 anos. Um dos antigos moradores se enforcou no sótão. Outro desapareceu e nunca foi encontrado. E uma família inteira morreu num incêndio suspeito, embora a estrutura da casa tenha resistido milagrosamente intacta. Nenhum jornal falava abertamente sobre isso. Nenhum registro oficial assumia a maldição. Mas os boatos estavam por toda parte, escondidos nas entrelinhas dos arquivos. Mesmo assim, Hugo insistiu em continuar. Disse a si mesmo que não acreditava em lendas urbanas. Mas na quarta semana, a casa mudou. Literalmente.
Os cômodos pareciam deslocar-se durante a noite. Uma porta que antes levava ao banheiro, no dia seguinte dava acesso à lavanderia. Ele começou a marcar as paredes com giz, numerar portas, fotografar cômodos. Mas as marcas desapareciam. As fotos saíam borradas. E, em uma delas, havia algo atrás dele. Uma sombra comprida, esguia, de braços anormalmente longos, parada na escada. Foi quando ele percebeu que não estava mais sozinho. Mas não era apenas uma presença. Era como se a casa toda fosse uma entidade. Uma coisa viva, inteligente, que mudava de humor. Às vezes silenciosa e vazia, outras vezes agressiva, cheia de barulhos, sussurros e objetos fora do lugar. A única constante era um som recorrente às 3h13 da manhã. Um rangido, como se alguém abrisse lentamente uma porta atrás dele. Quando ele olhava, não havia nada, mas o som voltava, todas as noites, no mesmo minuto exato. Hugo começou a perder o apetite. A pele ficou pálida, os olhos fundos. Escrevia obsessivamente sobre a casa, num caderno de capa vermelha que ninguém mais viu. Contava sobre as transformações, as manifestações, os lapsos de tempo. Chegou a dizer, num áudio enviado a um amigo, que o tempo dentro da casa passava diferente. Que ele dormia por 3 horas e acordava como se tivessem se passado dias. Que a luz do sol nunca entrava com a mesma intensidade 2 vezes. E que, em uma ocasião, ouviu alguém chamá-lo por trás da parede. Uma voz masculina, igual a dele. Na última noite, deixou as câmeras ligadas. Colocou o celular gravando no modo noturno. Disse que queria registrar a respiração da casa. Mas o que foi encontrado na manhã seguinte foi apenas a câmera no chão, o celular trincado e o caderno com todas as páginas arrancadas, menos uma. Nela estava escrito à mão: a casa não quer ser esquecida. Ela quer ser lembrada por dentro. Hugo desapareceu. Nenhum rastro, nenhuma explicação. A polícia alegou que ele teve um surto e fugiu. Mas os vizinhos contam outra coisa. Dizem que, às vezes, quando a noite está silenciosa, dá para ver uma silhueta andando pelos cômodos do andar de cima, mesmo com a casa vazia. E o mais inquietante, a casa continua à venda, com o mesmo corretor de sempre, o mesmo sorriso estranho e o mesmo aviso discreto no rodapé do anúncio. Atenção! O imóvel deve ser ocupado por apenas uma pessoa de cada vez. História 10. A cabana no brejo. O brejo ficava nos arredores de um vilarejo esquecido no interior do Paraná, a uns 30 quilômetros da cidade mais próxima. Uma área úmida, cheia de mata fechada, vegetação rasteira e bichos que ninguém sabia nomear. Era um daqueles lugares em que o celular perdia o sinal e o silêncio era tão denso que parecia vivo. Lá no meio, escondida entre as árvores altas, a neblina quase constante, havia uma cabana de madeira apodrecida, construída décadas atrás por um homem que todos chamavam de seu Egídio. Ele vivia sozinho, dizia-se que por escolha, mas a verdade era mais incômoda. Ninguém queria ficar perto dele. O velho era estranho. Andava sempre com um colar de dentes de animal, falava com o vento e deixava comida na porta da cabana durante a noite, como se esperasse visita de algo que vinha da mata. A história começa quando Ana, uma jovem fotógrafa de natureza, decidiu passar 3 dias no brejo para registrar imagens de aves raras. Alugou a cabana de um conhecido que jurava nunca ter visto nada de estranho por lá, apesar das lendas. Ana não acreditava em nada disso. Era racional, prática, dessas pessoas que tentam justificar até o impossível com ciência. Chegou sozinha, de carro, numa manhã nublada, com os pneus atolando na lama e a neblina cobrindo tudo como um cobertor. A cabana parecia menor do que nas fotos. Estava úmida, com cheiro de mofo e terra encharcada. No interior, os móveis eram antigos, cobertos com lençóis brancos. Mas o que mais chamou sua atenção foi a quantidade de espelhos. Em cada cômodo havia pelo menos um, velhos, em molduras rachadas, com o vidro meio opaco, como se respirassem. Na primeira noite, Ana ouviu barulhos do lado de fora.
galhos quebrando, passos lentos na lama. Achou que fosse algum animal e foi dormir com dificuldade. Mas na segunda noite, o barulho foi diferente, mais ritmado. 3 passos, pausa. 3 passos e o rangido de madeira, como se alguém estivesse andando em volta da cabana. O mais estranho é que os sons vinham sempre depois das 3 da manhã, e o brejo, que durante o dia era vivo e cheio de sons naturais, parecia morto à noite. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nenhum sapo. Só o som da respiração dela e os passos do lado de fora. Na manhã seguinte, Ana encontrou marcas de mãos na janela da frente. Eram impressões pequenas, sujas de lama, com os dedos longos e finos. Como se uma criança tivesse pressionado os dedos no vidro, mas o detalhe que fez o sangue dela gelar. As marcas estavam por dentro da janela. Ela procurou explicação. Tentou se convencer de que devia ter encostado ali com as mãos sujas sem perceber. Mas à noite, decidiu cobrir todos os espelhos com lençóis. Não sabia dizer por quê, mas algo neles a deixava inquieta. Em um deles, jurava ter visto movimento atrás dela, mesmo estando sozinha. Um vulto que atravessou o quarto e desapareceu. No terceiro dia, ao revisar as fotos da câmera, notou algo ainda mais estranho. Em várias imagens da floresta, havia uma figura ao fundo, pequena, encurvada, coberta de lama, parada entre as árvores. A princípio pensou ser um animal, mas em uma das fotos, a figura estava mais próxima, e era sem dúvida uma pessoa. Um corpo magro, com os ossos aparecendo sob a pele, os olhos fundos, o rosto coberto de marcas pretas. A criatura olhava direto para a câmera. E o pior, Ana não lembrava de ter visto ninguém naquele momento. A coisa estava ali, a poucos metros dela, e ela sequer percebeu. Assustada, decidiu deixar o brejo na manhã seguinte. Mas na madrugada do quarto dia, foi acordada por um barulho dentro da cabana. Alguém, ou algo, havia entrado. O som vinha da sala. Ela pegou o celular, tremendo, e se aproximou devagar. Ao olhar pela fresta da porta, viu todos os espelhos descobertos novamente. E em cada um deles havia uma silhueta parada atrás dela. Nos reflexos, havia 2 pessoas em cada cômodo. Mas ao se virar, não havia ninguém. Correu para fora, mas ao abrir a porta, percebeu que o brejo estava diferente. A vegetação parecia mais alta, mais escura. A trilha de volta havia desaparecido. O carro não estava mais no lugar onde o deixará. Era como se a floresta tivesse engolido tudo. Desesperada, Ana tentou usar o celular. Sem sinal. Voltou para dentro da cabana para pegar o rádio portátil. Foi aí que viu, sobre a cama, uma foto antiga emoldurada, que ela não lembrava de estar lá. Era uma imagem amarelada, de má qualidade, mas mostrava claramente a frente da cabana. E nela, uma figura familiar. Ela mesma, ou alguém idêntica a ela, parada na varanda, olhando para a câmera. A legenda no canto da foto dizia desaparecida em 1987, Ana S.V. Lima. Aquilo não fazia sentido. Ela nasceu em 1992. Como seu rosto poderia estar numa foto tirada antes de seu nascimento? Começou a hiperventilar. Olhou para os espelhos novamente. As silhuetas estavam mais próximas, mais nítidas. Era como se os reflexos mostrassem uma realidade paralela, onde ela já estava condenada. O tempo começou a se comportar de forma estranha. A luz do dia não voltava mais. As noites se estendiam, sem fim. Ana deixou de dormir, de comer. Começou a ouvir vozes saindo da mata, vozes infantis, choros abafados e, às vezes, risadas que vinham de dentro dos espelhos cobertos. O fim chegou quando ela tentou fugir de novo. Correu pela floresta, descalça, sangrando. A vegetação parecia viva, como se tentasse agarrá-la. Escorregou na lama e bateu a cabeça. Ao acordar, estava dentro da cabana novamente. Mas tudo estava diferente. As paredes cobertas de mofo, as janelas lacradas com tábuas. E no espelho da sala, escrito com algo escuro e viscoso,
estava a frase: "Você está no reflexo. Não existe mais do lado de cá." Hoje, se você for ao brejo e encontrar a cabana, verá que ela está fechada, tomada por raízes e sombras. Mas, se passar por lá à noite, pode ser que veja uma mulher pela janela, com uma câmera pendurada no pescoço e olhos fundos. E se olhar no espelho do corredor, aquele velho, com moldura rachada, verá ela parada atrás de você. Só que não estará no mundo real, porque alguns lugares não mostram seu horror de uma vez. Eles te observam, te copiam e te prendem no reflexo de algo que nunca deveria existir. História 11. A cidade que apaga. Tudo começou com uma viagem curta, daquelas de fim de semana. Jonas e Marina eram um casal jovem, juntos há 3 anos, e estavam passando por um momento complicado. Decidiram, então, sair da cidade para respirar, reconectar. Encontraram um chalé barato num aplicativo de aluguel. O local parecia perfeito, isolado, com uma vista linda para as montanhas, e o detalhe curioso que chamou a atenção de Jonas era nos arredores de uma cidade chamada Sonetárgica. Ele nunca tinha ouvido falar, nem Marina. Procuraram no Google, mas só acharam um mapa antigo. Quase não havia fotos, nem comentários recentes. Aquilo só despertou mais o interesse dos dois. "É remoto demais", disse Marina. "Ideal para a gente se desligar do mundo", respondeu ele. Chegaram no fim de uma sexta-feira, depois de 5 horas de estrada e de mais 1 hora subindo uma serra por um caminho de terra e cascalho. A cidade apareceu como um fantasma entre as árvores. Casinhas simples, ruas estreitas, postes antigos de ferro fundido. Poucas pessoas nas ruas. Nenhuma criança. Um posto de gasolina abandonado. Uma igreja de madeira, silenciosa, com um sino parado. Parecia que o tempo tinha parado ali por volta de 1960. O casal parou numa mercearia para comprar mantimentos. O dono, um senhor curvado de olhar opaco, perguntou se eles iam ficar por muito tempo. Jonas respondeu que só até domingo. O velho assentiu com a cabeça e sussurrou algo que Marina não conseguiu ouvir. Quando perguntou o que ele tinha dito, ele só respondeu: "Se forem embora, não olhem para trás." A primeira noite foi tranquila, apesar do chalé estar mais deteriorado do que nas fotos. Os móveis tinham cheiro de madeira podre, havia fungos nos cantos das janelas e os espelhos estavam todos cobertos com jornal velho. Mas era silencioso e os dois dormiram bem. No sábado, decidiram explorar o centro de Sonetárgica. Mas algo estava estranho. As ruas pareciam levemente diferentes de quando chegaram. Uma praça que tinham passado antes já não estava ali. Uma casa que antes era branca agora estava marrom. Marina achou que era impressão, mas Jonas começou a ficar inquieto. Na padaria, uma senhora os observava de longe, murmurando palavras em latim. No meio da tarde, decidiram voltar ao chalé, mas o caminho parecia mais longo, mais confuso. A estrada de terra se dividia em bifurcações que não estavam ali antes. Levaram quase 2 horas para chegar no lugar que, pela manhã, levaram 15 minutos para alcançar. À noite, Marina começou a ouvir barulhos. Não de bichos, mas de sussurros, como se alguém estivesse do lado de fora da janela do quarto. Ela chamou Jonas, mas ele dormia pesado, quase inconsciente. Ela chegou a sacudi-lo, mas ele não respondia. Olhou pela janela e viu uma criança parada na trilha, olhando direto para ela. Mas quando piscou, a criança desapareceu. O céu parecia mais escuro do que o normal, sem estrelas, sem lua. Era como se algo bloqueasse a luz. Quando amanheceu, o casal decidiu ir embora. Arrumaram tudo rapidamente e seguiram de carro pela estrada. Mas ela simplesmente não levava a lugar nenhum. A rota de volta era circular. Eles seguiam por minutos e voltavam ao mesmo ponto. Uma placa de ferro escrita "Bem-vindo à Sonetárgica", com letras enferrujadas. Não importava o caminho, os retornos, os atalhos. Tudo os levava de volta. O mais perturbador foi quando perceberam que o GPS marcava a mesma hora desde que saíram. 7h07 da manhã.
Jonas desligou o carro e ficou em silêncio. Marina segurava o celular com mãos trêmulas. O relógio também estava congelado. Passaram-se horas, mas nenhum dos dois envelhecia. Não sentiam fome, nem sede. Era como se o tempo estivesse suspenso. Naquela noite, ouviram batidas na porta do chalé. 3 batidas. Sempre 3. E depois, passos no telhado. Jonas tentou usar o telefone da mercearia, mas estava mudo. Ninguém atendia. Os moradores começaram a evitá-los, passando por ele sem falar nada, os olhos sempre baixos. Uma mulher mais velha, a única que ainda os encarava, os parou e disse: "Não olhem para o centro." Perguntaram o que ela queria dizer, mas ela se afastou rapidamente, tremendo. Naquela madrugada, Marina acordou e viu Jonas sentado no canto do quarto, com o olhar perdido. Ele repetia a mesma frase: "Estamos aqui desde 1974, desde 74, desde..." Mas aquilo não fazia sentido. Jonas tinha 29 anos. Era impossível. Eles decidiram tentar fugir a pé. Seguiram pela mata, sem usar as estradas. Caminharam por horas, até que chegaram a uma clareira onde encontraram o próprio chalé, igual ao que tinham saído, mas cercado de velas acesas. E o pior, pela janela, viram a si mesmos dormindo na cama. Jonas e Marina, deitados, respirando devagar. Ela entrou em pânico. Começou a gritar. Jonas correu até a varanda e encontrou um espelho antigo pendurado. Ao se olhar, viu um reflexo mais velho, com barba grisalha e os olhos cansados. Mas ele ainda era ele. Voltaram correndo para a floresta, sem rumo. Quando pararam para descansar, perceberam que estavam no mesmo lugar de antes, com o chalé à vista. Só que agora, o reflexo de Marina no espelho não mostrava mais nada. Estava vazio. Na manhã seguinte, São Letárgica não existia mais. O terreno onde antes havia casas e ruas agora era uma área coberta de neblina, sem nenhuma construção. Policiais foram enviados para investigar, após um grupo de trilheiros encontrar o carro de Jonas abandonado no mato, com a chave na ignição. O chalé nunca foi encontrado, mas, às vezes, viajantes que passam pela serra relatam ver uma cidade antiga, lá no fundo da mata, e dizem que, se você tentar fotografar o lugar, a imagem some do celular segundos depois. São Letárgica não está em mapas. Ela aparece quando quer. E quando te escolhe, você nunca mais volta para o tempo certo. Porque ali, o tempo não passa. Ele apenas te assiste e te apaga. História 12. O homem na picape azul. A estrada era reta, infinita, cortando o sertão como um risco quente de asfalto rachado. Eram quase 3 da tarde quando Raul, caminhoneiro veterano com mais de 20 anos de volante, cruzou o pequeno trecho deserto entre 2 cidades esquecidas do interior de Minas. Ele fazia aquele trajeto há meses, levando carga industrial de um polo a outro. Era um trecho entediante, com poucos postos em nenhuma cidade por quase 70 quilômetros. Só ele, o caminhão e o sol esmagando tudo com aquele calor seco de fim de verão. Mas naquela tarde específica, Raul viu algo que fez o estômago revirar como nunca antes. Estava tudo calmo, até que, no retrovisor, ele notou algo vindo rápido atrás, uma picape azul, velha, modelo dos anos 70, mas conservada demais. Faróis acesos, vidros escuros e algo mais estranho. Ela estava muito perto, quase colada no para-choque do caminhão, mas não tentava ultrapassar. Só seguia ali, como se estivesse esperando algo. Raul não era do tipo assustado. Já enfrentará todo tipo de situação na estrada. Mas aquela perseguição silenciosa mexeu com ele. Acelerou, mudou de faixa, sinalizou. Nada adiantou. A picape continuava ali, a uma distância impossível de manter, como se estivesse presa na traseira do caminhão por um fio invisível. Quando finalmente tentou parar num acostamento de terra batida, a picape desapareceu. Assim, do nada, como se tivesse sumido no ar. Raul desceu com o coração batendo forte, caminhou até onde ela deveria estar, mas não havia marcas de pneu.
Nenhum som de motor se afastando. Nada. O deserto da estrada tinha engolido tudo. Voltou para o caminhão, respirando fundo, tentando se convencer de que estava cansado, que era só alucinação por causa do calor. Mas então ele viu algo no banco do carona. Um mapa amarelado, que ele jura que não estava ali antes. E sobre o mapa, uma anotação escrita a lápis: não siga até o quilômetro 33. Aquilo congelou Raul. O trajeto que fazia passava exatamente por esse quilômetro. E pior, ele sabia que no quilômetro 33 existia um retorno de terra, velho, quase sempre fechado com uma corrente. Era um lugar que os caminhoneiros evitavam por superstição. Histórias diziam que, décadas atrás, uma família inteira desapareceu ali, dentro de uma picape azul, após entrar naquela estrada de chão. O caso nunca foi resolvido. Desde então, relatos surgiam de motoristas que viam o mesmo carro surgindo do nada, seguindo por longos trechos, sempre em silêncio, sempre na mesma distância. Raul engoliu seco. Pensou em mudar de caminho, mas não havia alternativas. Continuou. Os próximos quilômetros foram de pura tensão. O rádio do caminhão, que sempre ficava ligado em E, começou a emitir um chiado intermitente, como se uma voz tentasse falar por baixo da estática. E então, exatamente no quilômetro 33, ela reapareceu. A picape azul. Do nada. Dessa vez, parada no acostamento, de frente para ele. Raul pisou no freio, mas o caminhão deslizou como se o asfalto tivesse ficado oleoso de repente. A traseira quase virou. Ele parou a poucos metros do carro. O motor da picape estava ligado. Os faróis piscavam, mas ninguém desceu. Raul desceu devagar. Sentiu o calor mudar de repente. Um frio cortante tomou conta do lugar. O ar parecia pesado. Ele se aproximou e olhou pelo vidro escuro. Não viu ninguém, até o reflexo do vidro se mover sozinho. Não havia ninguém no banco do motorista, nem no carona. Mas no retrovisor interno da picape, um rosto aparecia. Um homem, pálido, de olhos fundos e expressão de ódio. Ele estava lá, só no reflexo. Raul recuou, tropeçando. Quando caiu no chão de terra, a picape apagou os faróis. Ficou escura e sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Ele correu de volta ao caminhão, ligou o motor e acelerou como nunca. Mas algo perturbou profundamente. O mapa havia sumido, e em seu lugar, no painel do caminhão, havia um bilhete novo, preso com uma fita adesiva. Nele, a mesma caligrafia. Você seguiu até o quilômetro 33. Agora, ele vai te seguir. A partir daquele dia, Raul nunca mais teve uma viagem tranquila. Em qualquer estrada, não importa o estado, a picape azul aparecia. Às vezes longe, às vezes perto, mas sempre ali. Até que, numa noite, num trecho de serra chuvosa, ele desapareceu. O caminhão foi encontrado 3 dias depois, estacionado no acostamento, com as luzes apagadas e a porta do motorista entreaberta. Mas Raul nunca mais foi visto. O mais estranho é que, na lataria do caminhão, havia marcas de tinta azul, como se uma picape velha tivesse batido de leve nas laterais. Até hoje, motoristas dizem ver um homem caminhando no acostamento da BR, à noite, vestindo uma jaqueta velha e segurando um mapa sujo. Se você ouvir, não pare. E acima de tudo, nunca olhe para o retrovisor depois do quilômetro 33. Porque é lá que o homem na picape azul começa a te seguir. E uma vez que ele escolhe alguém, ele nunca para. História 13. O último trem de Valara. Dizem que existem lugares onde o tempo se dobra, onde o mundo real se parte e algo antigo, esquecido, escapa pelas frestas. Um desses lugares fica em Valara, uma cidade fictícia perdida no sul do país, onde trilhos abandonados cortam o centro como veias mortas. Os moradores mais velhos evitam falar sobre o passado, mas todos conhecem a história. Todos evitam o velho terminal ferroviário, uma estação esquecida, coberta por musgo e rachaduras, onde as janelas estão sempre fechadas, mesmo sem vidro. Um local onde o vento não entra, mas vozes escapam. Em 2022,
Uma equipe de 4 amigos decidiu fazer um documentário sobre estações ferroviárias abandonadas no Brasil. O projeto era simples: capturar imagens, contar histórias locais, entrevistar moradores. Entre eles estavam Vinícius, o líder do grupo, Carla, a cinegrafista, Yuri, o editor, e Luan, responsável pelo som. Quando ouviram falar de Valara e seu antigo terminal, ficaram obcecados. Não havia quase nada na internet, apenas menções vagas em fóruns de exploração urbana e um único vídeo postado em 2009, onde uma figura passa correndo ao fundo, segundos antes da câmera cair. Era o tipo de mistério que viralizaria fácil. Eles chegaram em Valara numa manhã nublada, com o céu pálido e a sensação de que a cidade dormia de olhos abertos. O taxista que os levou até a estação não quis se aproximar. "Vocês vão gravar lá?" ele perguntou. "Depois das 6, ninguém entra naquele lugar. Nem bicho passa por ali." Os 4 riram, como jovens que ainda não aprenderam a temer o inexplicável. Desceram com o equipamento e seguiram pela trilha de pedras cobertas de mato. A estação de Valara era maior do que esperavam. Uma estrutura imensa, feita de ferro fundido e tijolos escurecidos pelo tempo. Relógios sem ponteiros. Bancos quebrados. Um guichê coberto por uma teia densa de aranhas. E os trilhos ainda passavam por ali, retorcidos, mas intactos. Ao entrarem, o som morreu. Não havia eco, nem barulho de passos. Era como se o ar estivesse denso demais para vibrar. Carla ligou a câmera e começou a gravar. Luan ajustava o microfone direcional, mas logo percebeu que havia um ruído constante, como um trem ao longe. Yuri tentou gravar uma panorâmica do salão principal quando algo passou rápido atrás dele. A câmera registrou um vulto escuro, curvado, correndo entre as colunas. Todos congelaram. Vinícius correu até o ponto, mas não havia ninguém. Eles decidiram continuar. "Talvez pegamos um morador de rua", ele disse, mas a tensão no grupo já era palpável. Na sala de espera, encontraram bilhetes antigos, datados dos anos 50, com destinos que não existiam mais. Linha 3, Valara, Estação do Esquecimento, Linha 6, Retorno ao Vazio. Eram nomes absurdos, mas impressos com tinta original, carimbos reais. Carla, que tinha um sexto sentido forte, começou a se sentir mal. Suava, tremia. Disse que ouvia vozes chamando seu nome, mas sussurradas. "Eles sabem que estamos aqui", ela murmurou. Vinícius pediu para ela esperar no carro. Ela não quis ir sozinha. Os 4 seguiram para a plataforma principal, onde os trilhos mergulhavam num túnel escuro. Ali, encontraram um banco de madeira com marcas de unha, como se alguém tivesse sido arrastado enquanto se agarrava. Sangue seco, muito antigo. Foi Yuri quem viu primeiro. O relógio da estação, mesmo sem ponteiros, girava. Lentamente. O centro pulsava, como se estivesse vivo. Quando Carla apontou a câmera, o visor ficou preto. Nada gravava. Mas o som captava algo. Luan ouviu nitidamente, gritos abafados, como se estivessem presos no ferro. Foi aí que Vinícius notou algo absurdo. O relógio de pulso dele marcava 3h17, mas haviam chegado à estação antes das 10h. Os celulares estavam todos mortos, sem bateria, sem sinal, como se tivessem sugado deles o tempo. E então, o trem chegou, sem aviso, sem trilhos funcionando. Ele apenas surgiu. Um trem antigo, preto, com faróis vermelhos e fumaça saindo das janelas lacradas. Não fazia som de motor, nem freios. Apenas parou. Diante deles. A porta abriu. E o pior, ninguém desceu. Mas algo chamava para entrar. Carla começou a andar em transe. Yuri tentou impedi-la, mas ela se livrou dele com força incomum. "Ele está aqui. Eu ouvi. Meu avô, ele está nesse trem." Aquilo fez todos gelarem. O avô de Carla desaparecera em 1974, durante uma viagem de trem, no mesmo estado. Nunca mais foi visto. Yuri tentou segurá-la, mas ela já pisava nos degraus.
Quando Luan tentou alcançá-la, a porta se fechou. O trem desapareceu. Segundos depois, evaporou diante dos olhos deles. E onde antes estavam os trilhos, havia terra seca. Nenhum sinal de passagem. Nenhuma marca. Carla nunca mais foi vista. O grupo fugiu, desesperado. Saíram correndo pelos corredores mofados até o estacionamento. Quando chegaram ao carro, notaram algo ainda mais perturbador. A placa estava diferente. Um modelo antigo, como os que eram usados nos anos 60. E o posto de gasolina, que antes era moderno, agora era apenas uma construção de madeira fechada. A cidade tinha regredido. Estavam em uma versão antiga de Valara. As pessoas na rua usavam roupas de décadas passadas. E quando perguntaram por uma forma de sair dali, todos os moradores respondiam a mesma coisa. O trem ainda não chegou. Esperem o último. Vinícius e Yuri nunca conseguiram sair. Luan foi o único que escapou, ou pensou que escapou. Foi encontrado dias depois por um grupo de trilheiros, vagando por uma estrada de terra a quilômetros da cidade, sujo, desidratado, falando sozinho. Repetia: ela embarcou. Ela entrou. Ela nunca devia ter entrado. A filmagem foi recuperada, mas algo estranho aconteceu. Toda vez que alguém assiste ao vídeo até o final, houve um apito de trem, mesmo com o som desligado. E dias depois, relatos surgem de um trem antigo passando em cidades distantes, mesmo onde não existem trilhos. Um trem com faróis vermelhos, portas trancadas, e passageiros olhando de dentro, com olhos ocos e expressão vazia. O terminal de Valara segue lá, fechado, silencioso, mas às vezes, à noite, os moradores ouvem um som metálico vindo dos trilhos. E quando olham pela janela, veem uma silhueta de ferro cruzando a cidade. Um trem que não pertence mais a esse tempo. Um trem que leva quem ousa atravessar o limiar do real. O último trem de Valara não tem destino. Ele te leva para onde você não pode voltar. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. De verdade. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E saber que você escolheu passar esses minutos ouvindo uma das nossas histórias significa muito para mim e para todo o time do Contos Noturnos. Cada like, cada comentário, cada nova inscrição é um passo que ajuda esse canal a crescer e continuar trazendo mais histórias de arrepiar, baseadas em lendas, relatos e mistérios que moram no imaginário e nas sombras. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E se quiser apoiar ainda mais, compartilhe esse vídeo com alguém que também curte uma boa história de terror. Aqui no Contos Noturnos, sempre tem um novo relato te esperando. E lembre-se, nem todo silêncio é paz. Às vezes, é só o início de algo estranho se aproximando. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, e durma bem, se puder.